Uma saudação fraterna a todos. Sejam muito bem-vindos ao curso de autoconhecimento. Hoje vamos abordar um tema realmente importante e fascinante. Vamos compreender os processos de evolução e involução pelos quais nós, como centelhas divinas, passamos nesta manifestação física. Vamos entender como fomos evoluindo e involuindo através dos diversos reinos da natureza, e com qual propósito tudo isso acontece. Além disso, aprenderemos sobre a lei da revolução, que nos permite sair dessa roda mecânica em que nos encontramos, recuperando toda a sabedoria que hoje está aprisionada em nossos defeitos. O objetivo deste encontro é que possamos enxergar com clareza por que viemos a este planeta e como podemos alcançar a meta para a qual existimos. E por que esse tema é tão importante? Porque, se não chegarmos a esse ponto de compreensão, se não entendermos claramente o que estamos fazendo aqui e qual é o propósito de existir, continuaremos girando na chamada roda do Sansara, repetindo as mesmas ações, cometendo os mesmos erros e assim, sem sequer ter a chance de despertar. Vamos começar entendendo o que são as leis de evolução e involução. Essas duas leis fazem parte das 48 leis que regem a mecânica deste mundo. Elas são completamente mecânicas, e uma depende da outra, sempre atuando em conjunto. Essas duas leis se manifestam em tudo. Vemos isso claramente. Tudo tem um começo, cresce, diminui e termina. As plantas, os animais, as pessoas, todos nascem, evoluem até atingir um ponto máximo, depois começam a enfraquecer, adoecem e, finalmente, morrem. Mas o mesmo acontece em todos os níveis. Uma empresa, por exemplo, ela é fundada, cresce, alcança um auge de prosperidade, com o tempo, entra em declínio até desaparecer. O mesmo vale para as grandes civilizações da história, todas atingiram um ponto máximo em sua evolução e, mais cedo ou mais tarde, entraram em decadência. Assim, percebemos que nada escapa a essas duas leis. O importante é entendermos que nossa essência também passa por esse processo, pois ela está submetida à mesma mecânica que rege todo o universo. Agora, vamos ver como evoluímos através dos 4 reinos da natureza. A maioria das pessoas acredita que é apenas o corpo físico. Mas, na verdade, somos muito mais do que isso. Este corpo é apenas um veículo que a nossa essência, que é o nosso espírito ou consciência, está utilizando neste momento para se manifestar e atuar nesta terceira dimensão. Esse espírito, essa consciência, é o que realmente somos. É uma centelha divina que partiu de uma fonte suprema, que podemos chamar de Deus, ou também de Sagrado Sol Absoluto. Todas as centelhas vêm do Sagrado Sol Absoluto em busca da mestria, ou seja, da autorrealização. Isso mostra que viemos com um propósito: adquirir sabedoria através das experiências que vivemos enquanto criamos o ego nos diferentes reinos da natureza. Em outras palavras, viemos a esta manifestação física como quem faz um curso, um verdadeiro mestrado, para, ao final, retornarmos à fonte, mas agora cheios de sabedoria, depois de termos alcançado nossa própria autorrealização. Quando as centelhas deixam o sagrado Sol absoluto, elas o fazem através de um dos 7 raios da criação, e então são conectadas à roda do Sansara. Essa roda sobe no processo de evolução, sob a direção de Anubis, e desce no processo de involução, sob a direção de Tifão. Cada centelha possui 3% de essência livre e consciente, e 97% de essência inocente e capturável. Essa essência passará pelos diferentes reinos da natureza, criando o ego dentro do qual ficarão presos esses 97%. Dentro dessa roda, é concedido à centelha um tempo de 300 mil anos esotéricos para alcançar a autorrealização. Esses 300 mil anos estão simbolizados pela formação de 3.000 almas. Isso significa que temos o direito de girar essa roda 3.000 vezes, e a cada volta criamos uma nova alma, passando novamente pelos diversos reinos da natureza. Ao chegar ao reino humano em cada ciclo, recebemos o direito de viver 108 existências, ou seja, 108 corpos físicos humanos. Em uma dessas existências, teremos a oportunidade de realizar o trabalho interior, despertar a consciência e alcançar a autorrealização.
Se não aproveitarmos essa oportunidade e não despertarmos a consciência em uma dessas vidas, perderemos a alma criada naquele ciclo, ao passarmos pela involução. E, ao iniciar um novo giro na roda do Sansara, teremos que criar uma nova alma. Fazendo as contas. Uma alma para cada um dos 3.000 ciclos, e 108 existências humanas para cada alma, isso equivale a 324.000 corpos físicos humanos. Em outras palavras, recebemos 324.000 oportunidades como seres humanos para despertar a consciência e alcançar a autorrealização. É importante entender que nem todas as centelhas chegam à autorrealização. Muitas permanecem girando nesse processo de evolução e involução até esgotarem todas as suas oportunidades, sem jamais alcançar o ponto da revolução, que é o momento em que despertam a consciência e atingem a autorrealização. Todas as centelhas possuem livre-arbítrio, nenhuma é obrigada a triunfar. Mas dentro da roda existem 3 alternativas possíveis. A primeira alternativa é o triunfo, que significa alcançar a autorrealização íntima do ser em alguma das oportunidades que nos são dadas. A segunda alternativa é o fracasso, que ocorre quando a centelha esgota todas as suas oportunidades sem despertar a consciência, retornando ao absoluto apenas com os mesmos 3% de consciência com os quais desceu. E a terceira alternativa é renunciar à roda. Nesse caso, a decisão parte da Mãe Divina da centelha, quando percebe que ela não tem força suficiente para suportar a pressão da roda. Então, essa centelha é purificada do ego e retorna ao absoluto com seus 3% de consciência, exatamente nas mesmas condições de uma centelha que fracassou. Agora, vamos analisar com mais profundidade o processo da evolução. Assim que a centelha emana do sagrado Sol absoluto, ela entra na roda através do reino mineral. Nesse estágio, nossa centelha está vinculada ao corpo físico de um mineral evolutivo, pode ser uma pedra preciosa, um metal ou até mesmo um simples grão de areia. Nessa fase, nossa alma é chamada de gnomo ou pigmeu. Isso quer dizer que, ao entrar na roda do Sansara, nossa centelha se move livremente em uma dimensão superior da natureza, mas o cordão de prata que a conecta à matéria está ligado a um mineral evolutivo, onde ela começa o seu aprendizado. Embora vejamos os minerais como seres inertes, sem vida, na realidade eles são o corpo físico de uma centelha que está aprendendo naquele reino. Nesse estágio, a centelha recebe o seu primeiro cérebro, o cérebro emocional, que lhe dá a capacidade de sentir emoções simples. Ainda não possui defeitos psicológicos, mas começará a criá-los. O único dever da centelha nesse reino é frequentar a escola da natureza, onde aprende tudo o que corresponde ao reino mineral. Ela permanece nessas condições por milhares, ou até milhões de anos, formando seus primeiros defeitos. Os primeiros defeitos que surgem são os da desobediência aos gurus divais da natureza, seguidos pelos da antipatia, e assim por diante. Quando Anubis observa que a centelha já criou defeitos suficientes, ele a transfere para o reino vegetal. Neste reino, nossa centelha estava ligada a uma planta evolutiva, de acordo com o raio original ao qual pertencemos. Podia ser uma árvore majestosa e bela, uma árvore ou planta que dá alimento, uma planta com flores ou propriedades curativas, e assim por diante. Nesse estágio, nossa alma era chamada de elemental. A consciência continuava com os mesmos 3% livres de antes, mas seguia evoluindo junto com os defeitos que já havia criado. Aqui, a centelha recebia um segundo cérebro, o cérebro motor instintivo sexual. Graças a ele, além de sentir emoções básicas como o gostar e o não gostar, que já vinham do cérebro emocional, ela começava a desenvolver o instinto, a registrar e reagir a essas emoções. Assim, começava também a gerar novos defeitos ligados ao medo, à tristeza, ao prazer e à dor. Agora, essa centelha podia mover-se levemente, inclinando-se em busca da luz do sol ou estendendo suas raízes em busca de mais nutrientes. Precisava começar a lutar pela própria sobrevivência, disputar luz, espaço e alimento, defender-se de plantas parasitas, e aprender com a natureza a se fortalecer. Nessa luta, surgiam novos defeitos psicológicos, pois a planta já sentia dor e precisava aprender muito para se manter viva. Além disso, por meio desse novo cérebro, a centelha ganhava também a capacidade de reprodução. Neste reino, ela devia aprender tudo sobre o mundo vegetal e suas leis. E, de fato,
quando começamos a despertar, nossa consciência começa a se lembrar desse conhecimento antigo, e é por isso que, intuitivamente, sabemos como usar as plantas para curar. Quando nosso guru viu que já tínhamos criado defeitos suficientes, ele nos desconectou do reino vegetal e nos conduziu ao reino animal. No reino animal, nossa alma era chamada de anima, e estava ligada ao corpo físico de um animal evolutivo. Podia ser um animal de sangue puro, um belo animal selvagem ou um animal que serve de alimento. Nesse estágio, a centelha ainda conserva os 3% de consciência livre, e mantém os dois cérebros que já havia desenvolvido no reino vegetal, mas agora com habilidades mais avançadas. Aqui, ela já não está mais presa a um lugar fixo, pode mover-se em busca do próprio alimento e defender-se de outros animais. É nesse reino que a centelha desenvolve plenamente os instintos animais, como a fornicação, a violência, o medo e muitos outros. Conforme aprende a sobreviver em um ambiente selvagem, também vai criando novos defeitos psicológicos. Depois de permanecer por longos períodos, passando por diversas espécies e acumulando uma grande quantidade de defeitos, o Gurudeva desse reino conduz a centelha ao reino humano. Ao entrar no reino humano, nossa centelha passa a ser chamada de alma. Nesse estágio, ela recebe um terceiro cérebro, o cérebro intelectual. Agora, além do cérebro emocional e do cérebro motor instintivo sexual, temos também a capacidade de pensar, refletir e julgar nossas próprias ações. Como seres humanos, temos a oportunidade de eliminar gradualmente os defeitos psicológicos que fomos criando ao longo dos reinos anteriores, e assim resgatar a sabedoria que ficou aprisionada neles. Além disso, como agora possuímos uma coluna ereta, podemos direcionar conscientemente a energia sexual através dela, utilizando-a para criar nossos corpos internos. E também somos capazes de desenvolver o amor verdadeiro, sacrificando-nos conscientemente pelos outros. É neste reino que finalmente recebemos a oportunidade de despertar a consciência e alcançar a autorrealização. Cada alma tem o direito de viver 108 existências humanas, ou seja, 108 nascimentos e mortes em corpos físicos. A primeira vez que nosso cordão de prata foi conectado a um corpo humano, isso aconteceu em um bebê nascido em uma tribo, em um lugar distante da civilização, onde as pessoas ainda viviam em estreita harmonia com a natureza da qual acabavam de vir. Por isso, as primeiras existências acontecem sempre longe das civilizações. Dessas 108 existências, as primeiras 54 correspondem ao período evolutivo. Mas mesmo durante essa fase evolutiva, o ser humano cria muitos defeitos psicológicos. Quando a 54ª existência chega ao fim, o ciclo evolutivo termina, e o ser humano, devido ao grande volume de ego acumulado, começa o processo de involução dentro do próprio reino humano. Ainda lhe restam 54 existências, mas agora ele vive como um humanoide. Nesse estado, o instinto domina o intelecto, e a alma, ou psique, se obscurece rapidamente. Durante essas 54 existências restantes, o humanoide se enche completamente de ego. Mesmo assim, ainda há a oportunidade de despertar e buscar a autorrealização em qualquer momento dentro dessas últimas vidas. Na verdade, é muito útil investigar através de uma projeção astral consciente em qual das 108 existências você se encontra neste ciclo atual, pois a maioria da humanidade está vivendo agora suas últimas existências humanas. E também é possível investigar quantas vezes já giramos a roda do Sansara até o momento. Como podemos ver, até este ponto o ego está sempre em processo de evolução, ele continua crescendo e se fortalecendo. Com isso, acabamos criando cada vez mais ego, e nossa consciência fica cada vez mais aprisionada e adormecida. Se não aproveitarmos as oportunidades que a alma nos oferece, acabaremos perdendo-a. Porque, quando se esgotam as 108 existências humanas sem que tenhamos aproveitado nenhuma delas para libertar nossa energia, recuperar a consciência aprisionada no ego e criar os corpos existenciais do ser, então perdemos a chance da autorrealização. Nesse caso, entramos no processo de involução, até que a própria natureza desintegre o último dos nossos agregados psicológicos e alcancemos o que se chama de segunda morte. Agora, vamos entender o que é exatamente a involução. Quando uma pessoa completa as suas 108 existências humanas sem trabalhar sobre si mesma, a centelha divina dentro dela passa a se conectar a um animal involutivo. O cordão de prata pode,
por exemplo, ligar-se a um cachorro de rua, a um burro que é forçado a trabalhar o dia inteiro, ou mesmo a uma praga, como ratos, baratas e assim por diante. Enquanto isso, a centelha, ainda contaminada por todo esse ego, desce aos 9 círculos dantescos para se libertar completamente dessas impurezas. Ela permanecerá ali até que a natureza desintegre todos os defeitos psicológicos. Nesse processo, no reino animaloide, essa centelha irá habitar corpos animais sucessivos. Depois, passará a ocupar corpos de plantas involutivas, descendo pelos reinos em seu aspecto involutivo, até chegar ao reino mineral involutivo, onde se ligará a minerais em decomposição. Durante a involução, a natureza vai destruindo pouco a pouco todos os defeitos psicológicos, num processo extremamente longo e doloroso, até que se alcance a segunda morte. Esse processo pode durar milhares ou até milhões de anos. No final, a centelha sai completamente livre do ego, mas com apenas 3% de consciência, e, infelizmente, tendo perdido a alma criada e toda a sabedoria adquirida durante aquela volta da roda. A partir daí, ela se conecta novamente ao reino mineral evolutivo, para começar uma nova jornada no ciclo do Sansara e criar uma nova alma. Se refletirmos com calma sobre essa realidade, vamos perceber que é totalmente absurdo acreditar que podemos evoluir de forma constante e automática. Muita gente pensa que, com o passar do tempo, naturalmente dará um salto quântico, despertará a glândula pineal ou se tornará uma pessoa mais consciente, sem precisar trabalhar em si mesma, sem transformar a própria psicologia. Mas é um grande engano achar que algo diferente vai acontecer se, como humanidade, continuarmos pensando, sentindo e agindo da mesma forma egoica, cometendo erros cada vez mais graves. Podemos até acreditar que estamos evoluindo porque temos mais tecnologia e mais acesso à informação. No entanto, internamente, espiritualmente, estamos cada vez mais degenerados, mais perversos, mais cruéis. Basta olhar ao redor, estamos destruindo o planeta, acabando com os recursos naturais. E se observarmos bem, vemos um claro declínio no pensamento crítico, na arte, na filosofia e na própria psicologia. Se tivermos a coragem de nos olhar por dentro e despertar para enxergar nossa própria decadência interior, veremos que, na verdade, não estamos evoluindo, estamos involuindo. E que precisamos, com urgência, de uma revolução interna. Somente através dessa revolução consciente é que a regeneração humana se torna possível. Somente assim podemos nos libertar dessa roda interminável de nascimentos e mortes, de evolução e involução. Mas afinal, o que é essa revolução? A revolução da consciência é um trabalho que cada um de nós deve realizar para alcançar sua própria transformação interior. Ela se baseia em 3 fatores fundamentais, conhecidos como os 3 fatores da revolução da consciência. O primeiro fator é a morte psicológica. Significa descobrir nossos defeitos psicológicos por meio da autoobservação, compreender profundamente cada um deles, e com a ajuda da nossa Mãe Divina interior, eliminá-los. Quando um defeito morre, a parte da consciência que estava aprisionada nele se liberta. O segundo fator é o nascimento espiritual. É aprender a usar sabiamente a energia criadora sexual, para criar os corpos existenciais do ser. Isso é alcançado através da união sexual entre o homem e a mulher, sem derramar a energia criadora. Com o nascimento espiritual, a consciência liberada se fixa na medula espinhal. O terceiro fator é o sacrifício pela humanidade. Consiste em compartilhar o conhecimento com os outros, sem esperar nada em troca, apenas com o desejo sincero de ajudar cada pessoa a realizar o seu próprio trabalho interior. Através desse sacrifício, o amor verdadeiro desperta dentro de nós. É dessa forma que nos libertamos da roda do Sansara, rompendo os ciclos de evolução e involução aos quais estamos presos há tanto tempo. Assim, alcançamos a autorrealização do ser. E essa foi a conferência de hoje. Espero que você tenha compreendido bem o conteúdo. Lembre-se, você pode deixar suas perguntas, e terei prazer em respondê-las. Quero convidar você para a próxima conferência, onde falaremos sobre as infradimensões. Vamos estudar em detalhes como essas infradimensões se subdividem, e o trabalho que precisamos realizar dentro das nossas próprias infradimensões internas.
Porque é justamente delas que surgirá a luz capaz de iluminar as nossas trevas interiores, a sabedoria oculta no mal e o amor que ainda está aprisionado em nossos defeitos. Nos vemos na próxima!